Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Os que estão nos acompanhando nos seus lares, nas suas casas, em outros lugares, talvez no local de trabalho, mesmo sendo domingo, alguns por vezes por ofício, por alguma obrigação, estão realizando o seu labor, mas não quiseram deixar de participar, ainda que à distância, da Santa Missa. A todos, o nosso Salve Maria, já dei no início, mas talvez alguns tenham chegado um pouco depois, por isso o saúdo novamente. Nesse 15º domingo do tempo comum, a Igreja nos apresenta, como sempre, aliás, uma liturgia belíssima, que nos traz ensinamentos. Se nós formos a uma casa, um lar, e encontrarmos ali um bom pai, uma boa mãe, aliás, deveria ser uma redundância, pois o pai sempre deveria ser bom, e idem, a mãe também, ambos estarão sempre preocupados em dar a melhor educação, a melhor formação para a prole, para os filhos, para aqueles que lhes foram confiados por Deus como anjos dentro do lar, e que devem, pelo pai e pela mãe, serem também santificados. Devem se santificar mutuamente, e nesta santidade mútua devem buscar a santidade dos filhos. Ora, Deus, nosso Pai, nos dá o exemplo máximo e nos deixa nossa boa mãe, a Igreja, também a exercer esta missão de ensinar, de santificar e de governar os seus filhos. Mas alguém poderá dizer, mas ensinar o quê? A Igreja, ela ensina o que nosso Senhor nos disse hoje na oração inicial da Santa Missa, na oração da coleta, que há pouco rezamos. Ó Deus, que mostrais a luz da verdade. A Igreja ensina-nos a verdade. A Igreja santifica-nos conforme a verdade. A Igreja nos governa segundo a verdade. E ainda, a própria oração nos diz: dai a todos os que professam a fé rejeitarem aquilo que não convém ao cristão. O que não convém ao cristão? Aquilo que se opõe à verdade. A verdade é única. A verdade não pode sofrer adaptações. Por vezes, há essa tentação, usemos esta expressão, uma tentação de buscar adaptar a verdade que nos deixou nosso Senhor Jesus Cristo de uma forma tão clara nas passagens dos evangelistas que estão registradas nas páginas dos evangelhos, ou mesmo nas epístolas de São Paulo e dos demais escritores que nos deixaram escritos no Novo Testamento. A verdade ali está clara. Ela não necessita de adaptações, ela não precisa ser mudada. Nós, quando pregamos, quando ensinamos algo, e esta missão cabe de modo muito especial àqueles que foram ordenados como ministros, como sacerdotes, devemos sempre nos pautar pela verdade e nunca nos deixarmos levar pelas máximas, pelos ensinamentos do mundo em que nós vivemos. Por mais que os anos passem, por mais que este mundo mude, Deus, a sua Igreja, a sua lei, a verdade continua a mesma. E por isso, nunca devemos ceder a essas adaptações. Nós vemos no Evangelho de hoje, nosso Senhor enviar os seus apóstolos. Nós vemos na primeira leitura da Santa Missa,
do profeta Amós, Amazias e Amós. Amazias, um sacerdote assalariado, um sacerdote a serviço não de Deus, mas do rei. Um sacerdote que estava ali mais como um bobo da corte, mais como um servidor do mundo, do que propriamente como um ministro de Deus. Ele, quando vê um profeta autêntico, servidor da verdade, Amós, se aproximar, o que diz? Vá para outro lugar. Aqui nós estamos perto da corte do rei, aqui fica o santuário do rei, não o santuário de Deus. Estava ele servindo a quem? Estava ele buscando agradar aos homens. Quem busca agradar aos homens, nem sempre conseguirá agradar a Deus. Em primeiro lugar, devemos agradar a Deus, servi-lo, falar a verdade e, por consequência, ainda que não agrademos aos homens, estaremos a eles fazendo bem. Conta-se na vida de Santo Hilário que, por dizer a verdade, sobretudo no púlpito, no ambão, por vezes acontecia, quando ele saía do altar e ia até o púlpito, naqueles tempos não existia microfone como hoje, ele ia até o meio da igreja, o púlpito ficava num local elevado. Enquanto ele fazia esse percurso, algumas pessoas se levantavam da igreja, dos bancos da igreja, e se retiravam, porque sabiam que iam ouvir coisas que os seus ouvidos não queriam ouvir. E ele uma vez, antes destas pessoas saírem, disse: hoje estáis saindo da igreja porque não quereis ouvir a verdade. Chegará o dia em que não conseguireis sair do inferno por ter seguido a mentira. Verdade ou mentira? Amazias ou Amós? Quando nosso Senhor envia os seus apóstolos 2 a 2, como foi há pouco proclamado no Santo Evangelho, hoje segundo São Marcos, ele, depois de lhes dar as instruções de dizer que não devem levar absolutamente mais nada do que um bastão. Este bastão é o símbolo da verdade na qual eles devem se apoiar. Não devem se apoiar no pão, na sacola, no dinheiro. Portanto, não se devem apoiar nas coisas do mundo e nem se deixarem vender, como Amazias, para vendidos não falarem a verdade. E ainda, mais adiante dirá: se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Alguém com esta mentalidade adaptável diria: mas por que agir desta forma tão violenta? Não é melhor adaptar-se à mentalidade daquele povo que está sendo visitado e assim entrar? Não. Nosso Senhor deixa muito claro: se não quiserem vos ouvir o que é verdade, saí daquela casa, e nem sequer a poeira deveis levar consigo. Batei, sacudi, deixai o pó para trás, esse pó símbolo da mentira no qual aqueles preferem viver. Um apóstolo verdadeiro, um discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo, não deve temer sê-lo, ou seja, deve sempre se apresentar como tal. Uma guerra. Homens lançados ao solo, vários deles mortos, outros agonizando.
Os tiros cessaram, os canhões não estão mais fazendo os seus estrondos. Ouve-se apenas os gemidos dos moribundos. No meio deles anda um homem. Quem é? O capelão. Atendendo naquela última hora aqueles que estão fadados à morte. Leva consigo o viático, leva consigo Deus nosso Senhor na Eucaristia. Atende a um, atende a outro, e de repente ouve um jovem à distância, um jovem soldado, pálido. E ele chama: Padre, ajude-me a morrer. O padre se aproxima, ouve uma rápida confissão, dá-lhe a comunhão e fecha seus olhos. Essa é a missão do sacerdote. No mundo em que nós vivemos, estamos em uma guerra constante, uma guerra contra os nossos defeitos, contra os ensinamentos errados que por vezes o mundo quer introduzir em nossas vidas, em nossas famílias, destruindo as nossas famílias, destruindo as nossas vidas. E nós devemos e temos o dever de clamar aos padres, aos sacerdotes, ajudem-me a viver segundo os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a verdade. Agindo como bom cristão, rejeitando, como pedimos no início da missa, repito, rejeitando aquilo que não convém ao cristão. Mas para isso preciso encontrar o padre. É necessário reconhecê-lo. Quando um homem casado ou uma mulher casada, é forte o que eu vou dizer, tiram ao sair de casa a aliança, normalmente a intenção não é boa. Vocês que me ouvem sabem disso. Quando um sacerdote, como Amazias, não a serviço de Deus, mas sim do mundo, não se caracteriza como tal, qual será a sua intenção? Poderemos, não reconhecendo a Ele como sacerdote, clamar: Padre, ajuda-me a viver como um cristão? Antes de ajudá-lo com as palavras, nós devemos ajudar aos outros com o exemplo. Nós vemos, e com isso vamos chegando ao fim dessas palavras, este hino belíssimo que nos deixa São Paulo na carta aos Efésios, mostrando-nos tudo aquilo que Jesus fez em nosso favor. Ele nos abençoou, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, Ele nos predestinou a sermos seus filhos adotivos. Pelo seu sangue nós fomos libertados. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, o seu desígnio benevolente. Nele nós também recebemos a nossa parte, fazendo parte do projeto de Deus para a nossa salvação. Ora, se Jesus nosso Senhor fez tanto por nós, não temos também nós a obrigação de retribuirmos fazendo muito por Ele? E como podemos retribuir? A própria carta aos Efésios nos fala: para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amor. Santos, irrepreensíveis, vivermos segundo a verdade.
deixando que a Igreja nos ensine, nos santifique e nos governe, para que naquele dia do nosso encontro com Deus possamos estar preparados, vivendo hoje essa preparação. Como dizia no início da Santa Missa, estamos hoje comemorando a festa de São Bento. E com um fato da vida dele, termino estas palavras. São Bento, no leito de morte, faz suas últimas orações e fecha os olhos para esta vida, abrindo-os diante de Deus. Os monges estavam próximos a ele e 2 tiveram a alegria de ver que do quarto de São Bento, do local onde ele falecia, um caminho iluminado com bandeiras e estandartes estendidas pelo caminho iam indicando para ele o caminho do céu. Este caminho saía do quarto e terminava no mais alto dos céus. E esse caminho São Bento, depois de fechar os olhos para esta vida, percorreu para ter o seu encontro definitivo com Deus. Por quê? Como fruto das boas obras realizadas por ele ao longo da vida. Por ter vivido a verdade e nunca ter sido seduzido pelos erros deste mundo. Você que me acompanha na sua casa, você que me acompanha de tantos lugares desse imenso Brasil, de outros países, procuremos viver desta forma. Tenhamos a verdade diante dos nossos olhos. Não deixemos que nos enganem, para que depois não tenhamos surpresas no dia do nosso encontro com Deus. Santos é o que Deus deseja de nós. Irrepreensíveis na nossa conduta é o que Deus almeja da nossa vida. Vivamos assim e no dia deste encontro com Deus, também como São Bento, teremos uma alameda luminosa a percorrer para recebermos este prêmio demasiadamente grande que o próprio Deus nos dará. Ele mesmo será este prêmio demasiadamente grande. Eu vos digo, vale a pena. Custará esforço? Sim. Sacrifícios? Muitos. Mas vale a pena. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.